Fala pessoal, estamos de volta aqui para continuar a nossa aula sobre arrays, né? Eu vou inclusive dar um salvar como nesse arquivo aqui, ou utilizar o mesmo aqui, mas eu prefiro criar arquivos diferentes para cada aula, tá? Vou salvar como aqui, vou colocar agora arrays associativos, e aí eu vou mostrar aqui para vocês como implementar, né? Mostrar aqui para vocês como implementar a questão do array associativo, tá? Vou até deixar essas linhas aqui, vou aproveitar, vou deletar essa linha de baixo. Nós já vimos, né, as formas de declarar aqui array. Aí, portanto, hoje eu vou mostrar para vocês a questão do array associativo. Vou mudar isso aqui. Aliás, vou até deixar aqui, né? E aí, o que acontece com o array associativo? Eu posso também declarar das duas formas, tá? Eu posso declarar das duas formas, utilizando o colchete ou usando o construtor de array. Portanto, a diferença que vai ter agora, ó, que você vai utilizar esse operador aqui, ó, né, que vai definir, por exemplo, a gente pode definir aqui qual que é o ano aqui do carro, por exemplo. Aí vamos colocar aqui, ó, 1970. Vai ser como se tivesse um ano do carro aqui, ó. Vou deletar esse resto aqui. Vou apagar esse restante aqui para a gente trabalhar com informação do zero também. Vou usar aqui o vardup só para a gente ver, né? Comandos minúsculos, tá, gente? Letras minúsculas aqui. Vou colocar aqui o vardup e aí a gente vai exibir aqui a nossa página, tá? Vou mudar aqui, ó, arrays associativos. Vou dar Enter. Aí ele já tem aqui, ó, ele tem o índice e ele tem o valor. Como eu defini o ano, né, ele é um inteiro e o nosso vetor tem um único elemento. Aí se eu colocar vírgula, vou replicar isso aqui agora ó, lá na frente, né? Vou colocar aqui, ó, Brasília, 1960. E aí a gente atualizar a nossa página, ó, ele vai criar agora um segundo elemento. O nosso array tem duas posições, ele criou um segundo elemento e o ano. Se eu vir aqui, colocar mais uma vírgula, colocar aqui, ó, Kombi, né? Que a gente estava pegando os nossos exemplos. Vou colocar aqui, ó, 1967. Aí você vai ver que o seu array vai ter, vai crescendo, né? Ele vai colocando aqui mais posições. E para eu exibir os elementos na tela, eu vou ter que usar o nome do array, né? O nome do array, qual que é o índice que eu quero exibir, qual que é o índice que eu quero exibir. Então, vou colocar aqui, ó, vou exibir, ele colocou aqui, ó, 1970. Então, aqui a gente está gravando, ó, o ano que o carro, né, foi fabricado, vamos dizer assim, tá? O ano que o carro foi fabricado. Então, aqui, ó, ano fabricação. Vou até mudar o nome aqui do nosso array, tá? Porque aí, que agora o nome do carro é simplesmente um índice do nosso array e não o conteúdo. Aí, se você quisesse, por exemplo, ter o nome e o ano, aí a gente teria que criar um subarray aqui dentro, né? Que aí vai ser um conteúdo para a gente ver na próxima aula. Aqui eu vou mostrar só a parte do array associativo, né? Então, se eu tenho o ano de fabricação do carro, o nome do carro, e aí se a gente tivesse aqui, por exemplo, ó, a gente pode continuar tendo o array carros, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, Fusca, Brasília, vou pôr até sem acento aqui para a gente adiantar, né? E Kombi, tá bom? Então, vamos colocar dessa forma. Aí nós vamos ter dois arrays, né? Não tem esse mil aqui não, tá? Mil é lá no JavaScript, né?
A gente mistura aqui a sintaxe da linguagem, isso é comum. Então, aqui nós temos dois arrays, um declarando os nomes do carro, o outro declarando o ano de fabricação do carro, tá? Então, aqui a gente tem o nome do carro como índice e o ano de fabricação aqui. Então, ó, se eu quero exibir, eu posso exibir dessa forma aqui, ó. Carros, aí índice 0, tá? Aí eu vou colocar aqui dessa forma, ó, carros índice 0, ponto. Aqui vai ter um tracinho, ponto, o ano de fabricação, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, etio, carro, barra, ano de fabricação, tá bom? Aí aqui a gente vai ter que ter um BR aqui, ó, beleza? Lembrando que o ponto é o comando de concatenação. Aí se eu quero, como são 3 carros, ó, eu posso exibir dessa forma aqui, ó, carros 1, aí aqui vai mudar o índice, vai ser Brasília, né? E aqui vai ser Kombi. Lembrando que aqui a gente está trabalhando. Aqui é bom que eu estou mostrando um exemplo com array numérico, que é o de cima. Aqui, ó, array com índice numérico. E embaixo um array associativo, que é com índice, ele pode ser um texto, um número, né? Como vocês quiserem trabalhar aí, tá bom? Vou pôr um BR aqui também para quebra de linha e vamos exibir aqui, ó. Então, nós temos, ó, carro, aí vai ser Fusca, o ano de fabricação de cada um, tá bom? Então, um array associativo você consegue trabalhar dessa forma com ele, tá? Bem simples, bem prático. Você consegue definir, então, índices, por exemplo, né? A gente colocou lá naquele exemplo lá no slide, eu coloquei, por exemplo, um array de idades. Então, você pode definir aqui, ó, o nome da pessoa e a idade dela, ó. Aí você pode exibir esses dados. Eu vou só exibir aqui o array de idades no vardup, só para vocês verem como que ele vai ficar aqui, ó. Então, você vai ter o array, o nome e a idade, ó, o nome e a idade. Então, o índice tá aqui, o índice, né? E o conteúdo daquele índice, beleza? Então, é bem simples trabalhar com array associativo aqui, é bem prático, bem fácil de utilizar. Lembrando, gente, aproveitando a oportunidade que a aba está até aberta aqui, lá na documentação do PHP, né, no php.net, você tem toda uma documentação de arrays, ó. Então, aqui você tem os exemplos e tudo isso aqui é função para você manipular o array, ó. Nas próximas aulas eu vou mostrar algumas, por exemplo, como sort, né, que é uma função para ordenar o array. Então, você clica aqui, ele vai mostrar alguns exemplos, como que funciona, né? Como que você pode trabalhar. Então, essa função aqui, ela já, de uma certa forma, ela já ordena o array para nós, tá bom? Mas nada, isso vai ser um conteúdo aí das próximas aulas. Então, nessa aula, a gente viu como declarar um array associativo e como manipular esse array. Aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês como utilizar o for each para fazer essa escrita do array na tela, né? Que aqui a gente escreveu meio que na unha, né? Vamos dizer assim, definindo os índices de forma explícita. Então, usando for each, a gente pode escrever, fazer uma varredura nesse array sem precisar saber o tamanho dele. Então, a gente usa muito for each para a gente varrer um array, percorrer todo um array associativo, né? Usa bastante for each para isso, tá bom? Um grande abraço e espero vocês na próxima aula.